Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Já alguma vez te questionaste sobre o que te move quando fazes alguma coisa? Como também tens reagido na tua vida com a oposição ou então até com as críticas que as pessoas te fazem, quer de forma justa ou até injusta? Consegues manter a alegria de servir na igreja quando enfrentas pessoas que discordam de ti? Quando alguém não deseja estar contigo, achas que o problema está na outra pessoa ou pensas também que o problema pode estar em ti? O título da mensagem de hoje é Alegria apesar da oposição. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 15 até o versículo 18. Esta carta foi escrita por Paulo enquanto estava preso à igreja de Filipos, o qual ele tinha fundado. É chamada a Carta da Alegria, precisamente porque aparece muitas vezes a palavra alegria escrita e, mais precisamente, uma alegria que vem de Jesus, como também o resultado de nós estarmos em Jesus. Contudo, a alegria, biblicamente, não é sinal de ausência de sofrimento, até porque Paulo estava preso e estava privado de estar com as pessoas que mais amava. No entanto, Paulo diz que em Jesus o sofrimento não é em vão, porque através do seu sofrimento ele podia falar de Jesus a toda a guarda e a todas as pessoas que por lá passavam. Além do progresso do Evangelho, a forma como Paulo vivia servia inclusive como motivação para a maioria dos cristãos falar ainda de forma mais ousada, sem medo, recordar que eles sofriam perseguição, para poderem então falar sobre Jesus. Então, Paulo viveu de tal forma que o seu testemunho de vida serviu de encorajamento aos cristãos para não terem medo, para falarem de Jesus, mesmo que tivessem que dar as suas cabeças. Contudo, havia também líderes cristãos que não estavam satisfeitos com o ministério do apóstolo Paulo. É curioso. Havia líderes cristãos que não estavam satisfeitos com o apóstolo Paulo. Vamos ver, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. A palavra também pode ser ciúmes. E porfia. A ideia da palavra porfia é contendas, confusões. Outros, porém, o fazem de boa vontade. 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido. Ou seja, fui colocado para a defesa do Evangelho. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, por ambição egoísta, insinceramente, ou seja, não sincera, julgando suscitar mais tribulação, mais aflição às minhas cadeias. Vamos orar. Bom Deus, nós queremos pedir que Tu fales através da Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, nestes 3 versículos, Paulo indica-nos que existem líderes insatisfeitos com o seu ministério. Inclusive, alguns deles estavam contentes, porque o apóstolo Paulo estava na prisão. Paulo alerta-nos no versículo 15 e versículo 17, recordar que, e para ser mais fácil, algumas traduções que têm o versículo 16 trocado com o 17, então quando eu digo, o pastor enganou-se, não. Há algumas traduções mais antigas que usam uma ordem e há outras mais recentes que usam outra ordem. Então, Paulo alerta-nos no versículo 15 e 17 que há líderes nos ministérios de igreja motivados por inveja. No texto original, a palavra indica então ciúmes, inveja em relação ao que os outros têm alcançado. Se nós nos recordarmos, a inveja é condenada, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 20 a 21. A inveja não é manifestação do Espírito, ela é manifestação da carne, no sentido de que ela é pecado. Qualquer forma de inveja é considerada então pecado. E os invejosos, segundo aqueles versículos de Gálatas capítulo 5, não herdarão o reino de Deus. A inveja, qual é o problema da inveja? A inveja revela um coração insatisfeito com aquilo que Deus tem para nós.
E um coração insatisfeito com aquilo que Deus tem para nós começa a invejar o que os outros têm e a ter ciúmes porque os outros alcançaram algo que eu acho que eu devia ter alcançado, porque eu trabalhei para tal. Então a inveja revela também falta de entendimento sobre o que é a graça de Deus na nossa vida. Porque a graça de Deus diz-nos que tudo o que nós recebemos, ele é dom imerecido do pai para com os filhos. Se é dom imerecido, a inveja ela não pode surgir. Logo, se entendermos que tudo o que recebemos é devido à graça de Deus, a inveja vai tender a desaparecer. Pois vamos perceber pouco a pouco que nós temos sempre muito mais do que aquilo que os nossos pecados merecem. E estes líderes tinham inveja de quê? O ministério de Paulo estava a tornar-se cada vez mais conhecido pela forma como Deus o estava a usar para a salvação de muitas vidas. Muitos desejavam ouvi-lo e até achavam que tornar-se seguidor de Paulo lhes dava uma certa posição de autoridade dentro da igreja. Isso aconteceu, por exemplo, em Corinto, que diz, 1 Coríntios 1, versículo 12 e 13, quero dizer-vos com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Até mesmo aqueles que dizem, eu sou de Jesus, pode ser uma posição de grande orgulho quando isso os faz achar que são superiores aos outros. Versículo 13, está escrito, está Cristo dividido, foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo. Então, Paulo diz, não pode haver esta ideia de que são meus seguidores e isso vos traz alguma posição de autoridade. Cristo não está dividido. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6, porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então o que Paulo vem aqui a dizer é que por mais que Deus o use, ele não passa de um mero instrumento. Porque quem dá crescimento à igreja é Deus. Então Paulo diz-nos também que Jesus não está dividido para haver partidos dentro da igreja. Eu sou do pastor Jonatas Lopes. Eu sou do pastor Tiago Oliveira ou do pastor Luís Rodrigues de Almeida. Não, somos todos um em Jesus Cristo. A inveja é pecaminosa. Os líderes são instrumentos de Deus na vida da igreja, porque é Deus que dá o crescimento. E a mim às vezes custa-me, porque há muitos anos convidava-se os pastores para pregarem, não era pela sua fidelidade, era pelo número de pessoas nas igrejas, o número de conversões. E onde é que estava Deus nesta equação? Então há ciúmes também dos líderes quando vêm outras igrejas a crescer. Ou às vezes há inveja também nos pastores quando veem que outros são convidados para tudo e mais alguma coisa e ninguém se lembra deles. Há inveja e ciúmes também nos membros da igreja, quando têm um compromisso com a sua igreja e estão a pensar noutras igrejas como melhores lugares para si. Acham que tudo nas outras é melhor. Porque não conhecem. Às vezes as pessoas dizem-me assim, Jonatas, eu saí desta e estou a pensar em ir para aquela porque naquela é tudo maravilhoso. E nós às vezes temos acesso a informações que não podemos dizer. E eu só ponho as mãos na cabeça e digo, onde é que esta pessoa se vai meter? Mas tudo parece melhor nos outros. E quando assim é, não se dedicam de todo o coração à sua igreja. Então, como fazer quando a inveja e os ciúmes chegarem até nós? Como é que vamos fazer quando a inveja e os ciúmes chegarem até nós, seja de igreja, seja do que for? A melhor maneira de combater a inveja e os ciúmes é com contentamento e com serviço. Como? Quando nós vivemos felizes em Jesus e servimos a igreja de todo o coração, nós não vamos ter inveja ou ciúmes de nenhuma igreja. Aliás, nós devemos até orar pelas igrejas irmãs. E isso liberta-nos de ter inveja. Nós, pastores, devemos então orar também por os pastores que são mais conhecidos, que têm um ministério muito mais conhecido, porque se eu orar por eles, a inveja tende a desaparecer. Em segundo lugar, quando nós vivemos felizes com aquilo que Deus nos deu. Quando nós vivemos felizes então com aquilo que Deus nos deu, nós não vamos desejar ser como os outros, porque seremos gratos por sermos quem somos. Eu tenho os meus dons,
aquele pastor tem os seus dons, o João tem os seus, a Raquel os seus. E se eu for agradecido por aquilo que eu sou, eu não vou ter inveja de outro pastor ter outro dom. Eu vou ser agradecido. Então, no versículo 15, reparem novamente, Paulo indica-nos que também existem líderes nas igrejas que proclamam a Cristo e que o fazem por porfia. Palavra bonita, não é? A palavra sugere, então, contendas, disputas, hostilidade, resultantes de diferentes opiniões. Então, inclusive, o que Paulo nos está aqui a dizer é que havia líderes que achavam que a prisão de Paulo seria benéfica para os seus ministérios. Porque assim eles podiam assumir o lugar de Paulo na igreja. Reparem o ponto. Paulo está a sofrer. Glória! Ele sai, eu posso tomar o lugar dele e ser importante. Então estes líderes afirmavam também que Deus não estava com Paulo, porque se estivesse com Paulo, ele não seria preso. Reparem a mentalidade que está aqui por trás. Se estás com Deus, não tens sofrimento. E isto é a maior mentira que alguém pode dizer. Então eles não sabiam como Deus estava a usar Paulo naquela prisão. Eles não tinham a noção de como Paulo continuava a ser um instrumento, porque para eles sofrimento não era sinal de instrumento, mas era sinal de condenação. Sempre existiram e continuarão a existir discordâncias nas igrejas, diferentes níveis de satisfação com o ministério pastoral. Mas achar que há pessoas que ficam felizes com o mal que acontece a alguém revela mais do coração dessa pessoa que celebra esses momentos do que o coração de quem está a sofrer. Então, é terrível nós podermos celebrar o mal que acontece aos outros. E a Bíblia é clara, nós não devemos celebrar a queda. Nem a queda dos nossos inimigos. Provérbios 24:17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E quando tropeçar, não se alegre o teu coração. Então, quando vimos os inimigos, os nossos inimigos, a caírem, não te alegres. Isso não é bom para ti. E se assim é, então certamente que nós não devemos celebrar o que acontece aos nossos irmãos na fé, quando o sofrimento chega às suas vidas. Isto é resultado do seu pecado. Eu bem o avisei. Não devemos celebrar. Mas isto muitas vezes ocorre, conforme estava aqui a ocorrer em Filipenses, devido a diferentes opiniões. Reparem, eu já fui chamado de falso profeta por estar com pastores pentecostais à mesa. Recebi mensagens a dizer que estava a perder as minhas convicções por estar a pregar ou dar estudos bíblicos nas igrejas pentecostais. É triste, mas a verdade é que eu também já fui este arrogante de criticar os outros. Quero também dizer-vos que estas discórdias não são só entre pastores, pois muitos cristãos não conseguem conviver com os irmãos devido a contendas existentes, seja por doutrina, seja por traços de personalidade. Qualquer contenda na igreja anuncia ao mundo que Jesus está dividido. Qualquer problema entre as pessoas anuncia que Jesus está dividido. Não é em vão que Paulo diz na carta aos Filipenses, que nós iremos ver brevemente, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então Paulo diz-nos nestes versículos que há pessoas que têm inveja e porfia como motivação para pregarem a Cristo. No versículo 17, vejam novamente, Paulo vai ainda mais longe ao dizer que essas pessoas fazem as coisas de uma forma não sincera, com motivações obscuras para terem promoção pessoal. São palavras muito fortes, porque mostra que para estas pessoas o Evangelho era uma plataforma para aumentarem a sua influência e o seu prestígio na igreja, ou até aumentarem o seu prestígio no meio religioso. Quando, na verdade, o Evangelho para nós, segundo 1 Coríntios 1:18, ele é o poder de Deus. Não é uma plataforma. É o poder de Deus para a salvação. Este é um enorme alerta. Nós somos igreja para aumentar a nossa influência, ou até para termos um grupo de amigos contentes,
Ou somos igreja para vermos vidas a serem salvas e restauradas por Deus? Há quem possa pensar, não sei, espero que não, que falo muitas vezes no crescimento numérico da igreja ou mudança de instalações como meio de mostrar quão grande nós somos, ou que sou um pastor muito bom por ter uma igreja que cresce. Digo-vos que eu não estou minimamente interessado em prestígio ou influência. Caso estivesse, já tinha tido algumas oportunidades e rejeitei, porque não é isso que me move, ainda que o meu coração às vezes possa ansiar. Este desejo já levou à ruína de muitos pastores e de muitas igrejas, a promoção pessoal. Quero-vos dizer de todo o meu coração que eu desejo ver vidas a serem salvas e restauradas por Deus. Porque nós fomos chamados, enquanto igreja, e vimos hoje na Escola Bíblica Dominical, fazer discípulos de todas as nações. O que move são vidas. É por isso que nós somos igreja. Se me querem ver alegre, é ver vidas a serem salvas e serem restauradas. Eu vou até ao fim do mundo para ajudar uma vida. O que deve ser estranho é se tiverem um pastor ou haver pessoas na igreja que não desejem crescer. Porque o crescimento, não sendo um fim último, é algo natural a uma igreja que está ligada a Deus. Atos 2,47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia após dia os que iam sendo salvos. Nós não devemos ser idólatras dos números, mas também não devemos ter medo dos números. Nós devemos desejar crescer, não pelos números, mas por ver vidas a serem salvas. Nós precisamos de orar por vidas. O crescimento, então, em santidade e o crescimento numérico é a missão da igreja, segundo Mateus 28, 18 a 20. Agora olhemos novamente para o versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, ambição egoísta, insinceramente, não sincera, julgando suscitar tribulação, pressão, aflição às minhas cadeias. Então estes pregadores pensavam que ao saber que o ministério deles estava a crescer, Paulo iria ficar com medo, afligido. A sua dor ia aumentar. Não era só a dor de ser preso, mas alguém me roubou o lugar na igreja. E agora alguém está a roubar. Pensavam que Paulo estava preocupado com a primazia na igreja, quando Paulo lutava para que Jesus tivesse a primazia na vida das pessoas da igreja. Resumidamente, achavam que Paulo tinha as mesmas motivações que eles no ministério. Então, ao analisarmos o versículo 15 e o versículo 16, percebemos que também havia pessoas que conheciam Paulo. Não era só pessoas que duvidavam e desconfiavam. Ao terem amor pela sua vida, confiavam nele e no que ele estava a fazer na prisão. Por isso nós vemos o versículo 16, afirmavam que Deus tinha colocado Paulo na prisão para a defesa do Evangelho. Quando há então amor por aqueles que nos pastoreiam, existe confiança na forma como eles lidam com várias situações. Obviamente, nunca ninguém deve pedir um amor cego, nem confiança cega nos pastores. Nós falhamos. Quem dera haver mais pastores na Igreja da Graça, porque nós somos pecadores e precisamos também da graça do Senhor. Mas é preciso confiar que Deus usa os pastores para realizarem o seu trabalho. Eu já fui julgado com reta justiça, isto é, a maneira correta como a Bíblia diz em João 7,24, pelos meus erros. No entanto, também já fui julgado erradamente por situações sobre as quais as pessoas não têm conhecimento e eu não me posso defender devido ao sigilo pastoral. Ou há confiança ou todos desconfiam. Já fui também julgado erradamente porque as pessoas pensam que sabem tudo e que se resolve tudo rapidamente. Estávamos a falar há pouco sobre isso. E não compreendem que pastorear demora muito tempo, pois nós lidamos com vidas. Não são números, são vidas. Porque demorou 1 ano. Se for preciso 2 ou 3, demoramos. Porque o meu negócio, entre aspas, são vidas. E quem nunca o fez, creio que não sabe quão duro é. Agora, como terá sido a reação do apóstolo Paulo aos seus opositores? Será que sentiu alegria, apesar da oposição?
Será que nós podemos sentir alegria apesar da oposição? Versículo 18. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está a ser pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me alegro, sim, eu sempre me irei regozijar. Este versículo é muitas vezes mal interpretado por algumas pessoas na tentativa de justificar qualquer grupo religioso, desde que o mesmo fale de Jesus. Fala de Jesus, Jonatas, deixa-o fazer o que quer, porque fala de Jesus. A partir daí, então, quando assim é, aceita-se tudo e mais alguma coisa, não dando muita importância nem à forma nem ao conteúdo. Então, o que é que Paulo nos está aqui a dizer? Em primeiro lugar, podemos perceber algo importante nestas palavras sobre a atitude do ministério. Posso sofrer, Paulo com estas palavras está a dizer o seguinte, isto é muito sério, posso sofrer danos na minha reputação, porque a alegria de ver Jesus pregado é muito, muito superior a qualquer coisa que possam dizer sobre mim. É interessante Paulo dizer isto, podem dar cabo da minha reputação, mas Cristo está a ser pregado? Amém. Porque eu não estou aqui pela minha reputação, porque Paulo não se preocupava com a sua reputação, porque ele conhecia a sua identidade, e a sua identidade era filho de Deus. A sua identidade não era movida por aquilo que as pessoas diziam de si. E nós muitas vezes preocupamos-nos mais com a nossa reputação do que propriamente estarmos seguros em quem nós somos em Jesus Cristo. Para Paulo, o importante não era o que diziam sobre si, mas perceber se a mensagem do Evangelho estava a ser pregada. Esta atitude era totalmente diferente daqueles líderes cristãos, pois pregavam a Jesus, pregavam o Evangelho para aumentarem a sua reputação. Eles não queriam saber se havia transformação de vidas. Desde que viesse número, eles estavam sendo felizes. Então a alegria deles era o reconhecimento pessoal que o Evangelho podia trazer. Contudo, eu atrevo-me a dizer que as maiores alegrias que nós temos no ministério pastoral não são visíveis aos olhos da grande maioria das pessoas. Nem traz qualquer reconhecimento público, não traz likes, não traz nada, porque nós estamos lá no terreno, a chorar e a celebrar. Com dor, mas sabendo que Deus está connosco, sempre, mesmo estando no vale da sombra da morte. E que alegrias então são estas? Ver vidas a serem salvas e restauradas por Deus. Ver casamentos restaurados. Que maravilha. Pessoas com problemas nos seus casamentos e ver como Deus agiu. Não vai dar reconhecimento. Qualquer pastor que tenha 2 dedos de juízo não vai estar a meter, vejam, eu trabalhei com o João e com a Raquel e eles agora estão bem, vejam, e colocam uma fotografia, sou eu, e fazem uma selfie. Ninguém no seu perfeito juízo vai fazer um disparate desses. Ver pessoas encontrarem a sua felicidade em Jesus. Extraordinário. É uma coisa fantástica. A celebrarem na igreja. Reparem, eu não tiro fotos, e já falei isso, nós não tiramos fotografias quando as pessoas estão a cantar, quando estão a orar. Isso está tudo bloqueado, porque as pessoas têm que estar à vontade e não estar a trabalhar para a foto. Então, é extraordinário ver pessoas encontrarem a sua felicidade em Jesus. Verem relacionamentos quebrados a serem consertados. Tanta coisa que não é visível aos olhos das pessoas. Mas é isso que nos traz alegria. E todas estas coisas são consequência do Evangelho e não devido a nenhuma habilidade da minha parte ou de outro pastor qualquer. Paulo diz também que a sua alegria era ver que estes líderes, apesar de terem motivações erradas, pelo menos pregavam a Jesus. É bom sabermos que Paulo preocupa-se com aquilo que é mais importante, o Evangelho. E por falarmos muitas vezes do Evangelho, nós não sabemos explicar resumidamente o que é o Evangelho. E nós vimos hoje, na Escola Bíblica Dominical, relembramos, aliás, o que é o Evangelho. Deus criou tudo para a sua glória. Isaías 43, 7. O ser humano procurou satisfação em outras coisas ou pessoas e não em Deus, por isso pecou. E todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23. Mas Deus, como prova do seu amor, enviou o seu único filho para morrer na cruz por nós, por todos aqueles que reconhecerem que são pecadores. João 3,16. Perante isto, só nos resta responder com fé e em arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, para Paulo, estes 4 pontos não eram negociáveis. E há muitas coisas que me entristecem em igrejas ao terem deixado o Evangelho. Falam de Jesus, mas não pregam o Evangelho. Arrependimento já não se ouve em muitos lugares e trocam o Evangelho pela teologia da prosperidade.
Ela está a ser abandonada pouco e pouco, porque, na verdade, a teologia da prosperidade, quem enriquecia eram quem? Os líderes das igrejas. E o povo continuava pobre. Agora é chamada a teologia do coaching. Nos púlpitos tem o seu lugar, mas não no púlpito. Nós falamos muito aqui. Tu vais conseguir, tu vais vencer. Sim, tu consegues. Quando a mensagem do Evangelho é dizer tu não consegues, mas em Cristo tu vais conseguir. Tudo está ligado a Cristo e tudo vem de Cristo. A confissão positiva. Ainda o Emanuel estava a falar sobre isso, não é? As pessoas têm a mania, eu decreto. E Jesus chega e diz, não. Quem manda aqui sou eu. Eu decreto a cura. As pessoas falam, este pastor decretou a cura. Eu decreto qualquer coisa e tudo se vai. Eu recebo, toma posse. Nós precisamos ter cuidado com isto da confissão positiva. Nós, batistas, precisamos ter cuidado com o legalismo. Obedece às regras e Deus vai abençoar-te. Segue os 5 pontos e Deus vai estar contigo. Ou o liberalismo, aquilo que coloca em causa as doutrinas básicas da fé. Então Paulo não dá abertura para as igrejas que não pregam o Evangelho. Que fique bem claro neste texto. Elas pregavam o Evangelho apesar de terem motivações erradas. Basta ver em Gálatas 1, 6 a 8. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para o outro Evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja considerado anátema. Então, Paulo não aceita que se pregue nem outro Evangelho, nem um Jesus diferente àquele que ele pregou na Bíblia. Segundo aos Coríntios 11:4, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão vão sofrer na vossa vida. Paulo alerta, então, contra os cães. Nós vamos ver isso. Fiquem atentos. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Lá para março, abril, maio, talvez. Paulo alerta, então, contra os cães, os falsos profetas, nesta carta. Por isso não devemos achar que uma igreja, só por falar de Jesus, está certa. Porque Paulo defendeu sempre o Evangelho. Ele alegrava-se porque estas pessoas, tendo a motivação errada, elas pregavam o certo. Será que nós nos lembramos de alguém, se calhar para ficar até mais claro o que é que isto significa? De alguém que pregou a mensagem certa e com a motivação errada na Bíblia? A Filipa viu os meus apontamentos, não é? Jonas, ele tinha a mensagem certa. Ele tinha a motivação errada. Ele foi levar a mensagem certa ao povo de Nínive. Mas ele tinha a motivação errada, porque ele não queria a salvação daquele povo inimigo. Ele queria era a condenação. Por isso é que ele desejou a sua morte. Por ter visto a graça de Deus a atuar sobre os seus inimigos. Paulo não se preocupa com ataques pessoais, mas preocupa-se com a adulteração da mensagem do Evangelho. Não deixou que ninguém colocasse obstáculos à sua missão. A maior dor de um pastor em relação a algumas igrejas é ver o rebanho a ser mal alimentado e cuidado espiritualmente. Creio que este ponto é fundamental, porque nós precisamos de desvalorizar quem coloca barreiras para que o Evangelho não seja pregado. Às vezes há pessoas que, na sua boa vontade, colocam muitas barreiras para que a missão da igreja seja feita. No Velho Testamento nós podemos ver que Deus deu uma tarefa a Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. E havia pessoas como Tobias e Sambalate que estavam sempre a meter obstáculos. E a resposta de Neemias foi a seguinte, capítulo 6, versículo 3. Enviei-lhes então mensageiros com esta resposta. Estou ocupado numa obra muito importante e por isso não posso descer e ir ter convosco. Se eu for convosco, ter convosco, se eu for ouvir as vossas reclamações, a obra não irá avançar. Então, assim como Neemias, Paulo não ligava a oposição, até porque pregavam o certo, porque tinha uma grande tarefa pela frente, levar o Evangelho a todas as pessoas. Era isso que sentia alegria, era nisso que ele tinha alegria, levar o Evangelho a todas as pessoas. E o Paulo nunca se cansou de ganhar vidas para Cristo.
Recentemente alguém me estava a dizer que alguém lhe disse que estava cansado de ganhar vidas para Cristo. Paulo nunca se cansou, porque era isso que o movia. Então as tónicas da vida de Paulo era esta: nem os elogios me motivam, nem as críticas me desmotivam. Jesus está a ser pregado. Por isso, há evangelho, há igreja. Não há evangelho, não há igreja. É possível ter alegria no meio da oposição, quando sabemos que estamos a fazer a coisa certa, porque haverá sempre pessoas insatisfeitas. E ao vivermos com alegria em Jesus, não teremos inveja, não teremos ciúmes de ninguém, nem viveremos em contendas com as pessoas. Iremos procurar de forma intencional a glória de Deus nos nossos relacionamentos. Aliás, a maledicência é outra face da moeda da inveja e dos ciúmes. Porque tendencialmente nós não falamos mal de quem achamos que está num nível inferior ao nosso. A maledicência, ela existe quando achamos que o outro é superior a nós e que nós gostávamos de lá estar. Mais do que apontar as coisas que estão mal na igreja, nós somos chamados a olhar para o nosso pecado, a arregaçar as nossas mangas e a colocar as mãos ao serviço. Desejo e oro para que não nos distraiamos com aqueles que não desejam ver a igreja a crescer. Pois tal como vimos com Neemias, se ouvirmos estas pessoas, nós iremos ficar desconcentrados e não vamos avançar na missão que Deus nos deu, fazer discípulos de todas as nações. Somos igreja. E se somos igreja, é porque há evangelho. E se o evangelho é proclamado, a consequência é termos um desejo ardente de espalhar a mensagem de Jesus a todas as pessoas. A Débora fez esse desafio na Escola Bíblica Dominical e nós devemos fazer. Orar por vidas, a começar pela nossa família. Nós devemos orar pelas pessoas da nossa família, para que Deus toque nos seus corações. E às vezes nós não conseguimos ver a salvação, mas devemos descansar que Deus sabe o que faz com cada pessoa. Sim, é possível servir com alegria, apesar da oposição, quando nós estamos centrados em Jesus. Que Deus nos abençoe.